Salve, salve, professor Charles Camilo invadindo o aulão. Bem, na qualidade de professor de ciências humanas, geografia, filosofia, sociologia, história geral, história do Brasil, nós vamos falar agora sobre história do Brasil. Por quê? Porque quando nós chegamos à definição de história, história é nada mais, nada menos que o estudo do passado para se compreender o presente e planejarmos o futuro. E quando nós falamos acerca de história do Brasil, o Enem ele é bastante objetivo naquilo que ele solicita. Então ele vai trabalhar muito a questão dos principais movimentos sociais, dos principais movimentos políticos, e tudo isso fazendo um paralelo com sociologia e geografia. Vamos para a nossa revisão. Ok? Vamos lá. História do Brasil. Vamos lá, minha galera. Bem, primeiramente, falando aqui sobre o Segundo Reinado. O que você precisa de saber acerca do Segundo Reinado? Segundo Reinado, ou Reinado de Dom Pedro II, começa em 1840, com o golpe da maioridade, que foi a antecipação da maioridade de Dom Pedro II, porque em 1840 ele tinha 14 anos de idade incompleto, e pela Constituição de 1824, ele só podia virar imperador quando tivesse 18 anos. Então, com isso, os políticos do Partido Liberal eles mudam a lei para que ele se tornasse imperador. Bem, dentro dessa lógica, é importante nós compreendermos o seguinte: o Segundo Reinado ele começa em 1840 e ele vai até o ano de 1889. Esse período foi caracterizado pela estabilização e principalmente pela centralização do poder. Uma das maneiras que o Dom Pedro II ele arrumou para conseguir, digamos assim, evitar o desgaste político entre Partido Conservador e Partido Liberal, que eram as principais forças políticas, foi justamente o chamado parlamentarismo às avessas. Por quê? Era um tipo de parlamentarismo onde o imperador ele controla o parlamento e o primeiro-ministro ele não é, digamos assim, subordinado ao poder legislativo, ele é subordinado diretamente ao próprio imperador, que representava o poder moderador. A única revolução, digamos assim, que nós tivemos no Segundo Reinado, em especial, foi a chamada Revolução Praieira. A Revolução Praieira, né, ela defendia, sobretudo, o voto livre, a liberdade de imprensa, a extinção do poder moderador e principalmente as ideias republicanas. Logo depois da Revolução Praieira, praticamente o governo de Dom Pedro II é caracterizado pela conciliação, então a paz entre Partido Liberal e Partido Conservador, e com isso, né, na parte econômica, nós temos principalmente ali a questão da tarifa Alves Branco, que representava, né, o protecionismo aos produtos brasileiros em relação aos produtos ingleses. Fora isso, nós temos principalmente a questão ligada à crise, né, por conta da escravidão, tanto, né, que em 1850 é votada a lei que proibia o tráfico negreiro. Então essa lei ela tinha como objetivo principalmente acalmar os ânimos com a Inglaterra, porque a Inglaterra, desde a independência do Brasil, ela já pressionava para que o Império do Brasil libertasse os escravos, só que isso era quase que impossível porque a escravidão sustentava a monarquia. Sem o apoio dos cafeicultores, dos oligarcas que eram, digamos assim, escravistas, não tinha condições do Império se manter forte e integrado. O principal produto de exportação passa a ser o café. As áreas ali de plantio, Vale do Paraíba e principalmente o Oeste Paulista. E justamente, pessoal, durante esse período nós temos a questão ligada à tentativa de industrialização no Brasil, a chamada Era Mauá, investimentos no desenvolvimento industrial e principalmente a modernização, só que o Mauá não foi tão bem sucedido nesse projeto, porque o Brasil, tradicionalmente, ele era um país agrícola exportador de café. Na parte ligada
justamente ao expansionismo brasileiro. Durante o Segundo Reinado, nós temos a Guerra do Paraguai, e o Paraguai, né, ele tinha, né, como objetivo, dentro dessa guerra, expandir os seus limites territoriais e conseguir uma saída para o Rio da Prata. Aí nós temos a formação da Tríplice Aliança, formada pela Argentina, Uruguai e Brasil. A Inglaterra ela entra emprestando dinheiro, e no fim das contas nós temos a derrota paraguaia por parte do Exército Brasileiro em especial, e com o fim da Guerra do Paraguai o Exército Brasileiro se fortaleceu e se tornou, digamos assim, um importante centro de debate político. Tanto, né, que por trás do golpe republicano de 15 de novembro de 1889 estava o exército. E daí, no entanto, né, outra questão bastante forte dentro do Segundo Reinado foi a escravidão. A escravidão no Brasil, para que ela fosse extinta, nós passamos por um longo processo, e as principais leis são as seguintes: Lei Eusébio de Queiroz, que é a lei que proibiu o tráfico de africanos; Lei do ventre livre, os escravos nascidos a partir dessa lei seriam considerados livres; Lei dos sexagenários, os escravos com idade igual ou superior a 60 anos seriam considerados livres; e a Lei Áurea, 13 de maio de 1888, declarou a escravidão extinta no Brasil. Como o Império termina, professor? Nós temos os desgastes políticos vindos por parte do próprio imperador. Nós temos as questões abolicionistas, religiosas e militar, que acabou ali culminando com o aumento da oposição republicana, e o golpe republicano de 15 de novembro de 1889. Agora falando um pouquinho aqui sobre República Velha. A República Velha, ela vai de 1889 a 1930. Só que nós dividimos ela em dois períodos. Nós temos a República da Espada, que vai ali de 1889 a 1894, e a República Oligárquica de 1894 a 1930. Então, durante a República da Espada, nós temos os governos dos marechais Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Foi caracterizado pela estabilidade política e econômica. Então, o governo Deodoro da Fonseca se caracterizou pelo autoritarismo e foi responsável ali principalmente pelas políticas econômicas mal sucedidas, o encilhamento e a Constituição de 1891. No caso, o Deodoro da Fonseca ele enfrenta a oposição, no qual nós temos a primeira revolta da Armada, quando a Marinha se rebela contra o governo de Deodoro. Sendo assim, essa crise conhecida como encilhamento, que foi responsável pela inflação, pela desvalorização, foi responsável ali pela renúncia de Deodoro. Só que daí o que acontece? De acordo com a Constituição, deveria ocorrer uma nova eleição, só que o vice Floriano Peixoto bateu o pé e ele assume a presidência da República. Com o objetivo de conter a crise, por mais que seu governo fosse legítimo, nós temos, né, a segunda revolta da Armada, que foi ali, podemos dizer que reprimida com mão de ferro. Logo depois nós temos a chamada República Oligárquica, que é a república, digamos assim, civil, tanto que a República Oligárquica ela tinha as seguintes características: processo eleitoral manipulado, instabilidade política, coronelismo, voto de cabresto. Então, dentre os principais presidentes que nós podemos colocar que inauguraram esse período, nós temos ali o Campos Salles, que foi o primeiro presidente civil, e durante seu governo ocorreu a chamada Guerra dos Canudos. Já no governo Campos Salles, nós temos a chamada Política dos Governadores, que era nada mais nada menos que um acordo que envolvia a troca de favores do presidente com os governadores locais e com os coronéis. Esse período ficou conhecido também como República do Café com Leite, porque foi caracterizado pela alternância dos estados de Minas Gerais e São Paulo na presidência da República. Dentro da República Velha, os principais movimentos sociais que nós tivemos foram a Guerra dos Canudos,
Guerra do Contestado, revolta da vacina obrigatória, revolta da chibata, movimento tenentista e a greve geral lá no estado de São Paulo em 1917. Falando agora um pouquinho sobre Era Vargas. Bem, a Era Vargas é um período no qual durou 15 anos, caracterizado pela presença de Getúlio Vargas na presidência da República. E a Era Vargas, pessoal, nós dividimos em 3 períodos. Governo provisório, de 1930 a 1934. Então, nesse período, Getúlio Vargas ele assume o posto de presidente da República por conta da Revolução de 30, que colocou fim à política do café com leite, à alternância de paulistas e mineiros na presidência da República. Logo depois, durante esse período, nós temos principalmente medidas como a substituição dos governadores pelos interventores. E durante esse período do governo provisório, nós temos a Revolução Constitucionalista em São Paulo, por conta que Getúlio Vargas já fazia 2 anos que ele estava no poder e ele não havia ainda criado uma nova Constituição para o Brasil. Então, os paulistas, eles pegaram em armas para lutar contra o governo federal. Esses conflitos da Revolução de 32 duraram cerca de 3 meses. No fim das contas, o governo de Vargas vence a Revolução, só que ao mesmo tempo que ele vence, ele promete eleições para a Assembleia Constituinte em 1933 e em 1934 é promulgada uma nova Constituição. Governo Constitucional foi um período de radicalização ideológica. Nós temos a Constituição Liberal de 1934, só que foi um período de radicalização ideológica. Por quê? De um lado, nós temos o integralismo, um movimento de tendência nacionalista de direita, e do outro lado nós temos principalmente as ideias socialistas em torno da Aliança Nacional Libertadora. Então esses 2 movimentos eles eram antagônicos. Os integralistas defendiam um regime totalitário baseado no nazifascismo e já no caso a Aliança Nacional Libertadora defendia a implantação de um governo marxista. Em 1935 nós temos a Intentona Comunista, que foi uma tentativa dos membros da ANL assumir o poder, fato que levou, digamos assim, à dura repressão por Vargas. E em 1937, Vargas ele queria continuar no poder, sendo que em 1938 deveria ocorrer eleições, e o Vargas, ele, por meio de um plano organizado por Olímpio Mourão Filho, eles criam o Plano Cohen, que era um plano falso, que esse plano falso defendia a implantação de um regime socialista no Brasil. Com esse plano falso, Vargas ele consegue convencer o Congresso Nacional de que o Brasil estava sob uma ameaça comunista e com isso ele decreta o golpe do Estado Novo, que implantou um regime inspirado no fascismo. Inspirado porque, durante o Estado Novo, o Vargas ele não tinha uma base política para apoiar ele. O Vargas ele simplesmente governava o país como ditador, juntamente ali com o seu secretariado. Não existia um partido como nós temos lá na Alemanha nazista, o Partido Nazista, e lá no fascismo, o Partido Nacional Fascista. Durante o Estado Novo ocorre a industrialização no Brasil, ocorre principalmente a questão ligada à participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial ao lado dos aliados. Então o Brasil ele passa por uma forte onda industrial durante o Estado Novo. Tudo isso por conta ali, principalmente da aproximação do Brasil com os Estados Unidos. E outro ponto importante a se fazer, pessoal, é que o Vargas, apesar de ele ter essas tendências políticas mais voltadas para o fascismo, ele acaba apoiando diretamente os Estados Unidos dentro da Segunda Guerra Mundial, o que lhe trouxe uma política de benefícios. Em 1945, o Vargas ele deixa a presidência por conta da pressão popular. Da pressão popular não, da pressão política ali existente. Porque os militares que combateram lá na Segunda Guerra Mundial, eles passaram a ver Vargas como um exemplo de ditador fascista. E se o exército brasileiro foi libertar a Itália da dominação fascista, como assim eles foram levar a democracia, sendo que eles viviam em uma ditadura fascista? Então os oficiais, os generais das Forças Armadas foram responsáveis ali por tirar Getúlio Vargas do poder.
Então o próprio Getúlio Vargas, ele organiza o processo de abertura político e logo depois ele deixa a presidência da República em 45. Então vamos lá, falando agora um pouquinho sobre o regime militar. Então o regime militar, ele estava ligado ao contexto da Guerra Fria. Dentre as principais linhas ideológicas, nós temos o grupo dos moderados, que defendia uma intervenção militar rápida, redemocratizar da forma mais rápida possível, e a linha dura, que representavam os militares mais opressores. Então, dentre os principais governos, o governo Castelo Branco, que foi caracterizado principalmente, né, por proclamar a ilegalidade da UNE, a criação do Serviço Nacional de Informações e os atos institucionais 1, 2, 3 e 4. O ato institucional número 1, ele representou a transição do poder civil para o poder militar. O ato institucional número 2, ele determinou o bipartidarismo, ou seja, os partidos políticos todos foram anulados e foram criados dois. O MDB, Movimento Democrático Brasileiro, para ser oposição, e a Aliança Renovadora Nacional, a Arena, para ser o partido do regime. O ato institucional número 3, ele defendia eleições indiretas para todos os cargos. E o AI-4, uma nova Constituição. Então, logo depois, nós temos o governo Costa e Silva, de 67 e 69, que foi responsável, né, principalmente pelo aumento da censura e da repressão. Tanto que o ato institucional número 5 de todos os atos foi o mais repressivo. E em 68, por conta do AI-5, surge, né, uma grande reação de greves, manifestações, e a luta armada começa a se intensificar. Inclusive, nesse período, é o período que nós temos ali o início da Guerra do Araguaia. No governo do presidente Emílio Garrastazu Médici, de 69 a 74, foi o período em que o Brasil ele passa por um grande boom econômico, que é o chamado milagre econômico. Com isso, nós temos uma elevação do PIB do Brasil, a construção de grandes obras, como a Ponte Rio-Niterói, por exemplo, a rodovia Transamazônica, e com isso, né, ao mesmo tempo que a economia ia bem, o povo ia mal, porque as desigualdades sociais elas aumentaram durante esse período. E o milagre econômico ele termina principalmente ali no fim ali de 1973, 74, quando nós temos a crise do petróleo. Aí logo depois nós temos o governo Geisel, de 75 a 79, que foi caracterizado pela abertura econômica. Como seria essa abertura? Lenta, gradual e segura. Por conta da crise do petróleo, o governo Geisel começa a investir no programa conhecido como Proálcool. O MDB ele começa a aumentar a oposição e com isso ele passa a ser a maioria do Congresso. E para repelir o avanço do MDB, o Geisel ele cria a ideia de senadores biônicos. Então, ou seja, 1/3 do Senado seria eleito de forma automática. Ou seja, senadores escolhidos pelo governo. E nós temos a Lei Falcão, que era uma lei no qual, no programa político, o candidato podia aparecer a imagem, mas ele não podia falar. E o fim do ato institucional número 5. O último presidente militar foi o general João Batista Figueiredo, e ele decretou o fim dos atos institucionais e a volta, né, do multipartidarismo. Foram criados novos partidos políticos, a lei da anistia, e durante o seu governo nós temos principalmente ali o movimento Direta Já, o movimento que defendia eleições diretas para a presidência da República. Só que esse movimento Direta Já, eles não conseguiram atingir seu objetivo. Ainda assim, nós teríamos uma eleição indireta. A ditadura militar, ela acaba com um acordo entre dois partidos políticos. O PDS, que deu origem ao PFL, e o MDB, que ficou conhecido posteriormente como PMDB, agora voltou a ser MDB de novo. Então, por meio desse regime, nós temos ali eleições indiretas, e nessas eleições indiretas, Tancredo Neves ele vence as eleições pelo colégio eleitoral, e o José Sarney o seu vice. Só que o Tancredo Neves ele morre antes de tomar posse, e com isso, consideravelmente, o vice-presidente, Sarney ele assume a presidência da República. Ok? Então, falando agora um pouquinho sobre a redemocratização. Bem, para nós finalizarmos,
o período conhecido como redemocratização nós chamamos de República Nova. Durante o governo do presidente José Sarney, de 85 a 90, nós temos o Plano Cruzado, que foi responsável pelo congelamento dos preços. Fora isso, nós temos o Plano Verão, que foi responsável, né, pela criação de uma nova moeda, o Cruzado Novo. O país ele entra em uma grande recessão econômica. O governo brasileiro ele ameaça declarar a moratória junto ao FMI. Moratória significa devo, não nego, pago quando puder. E durante o governo José Sarney, né, ele foi caracterizado pela continuidade no processo de redemocratização. E o principal êxito do governo Sarney foi a promulgação de uma nova Constituição, a Constituição Federal de 1988. O governo Collor, de 1990 a 1992, ele marca o início do neoliberalismo, então nós temos a onda de privatizações. O plano Collor, caracterizado pelo congelamento dos salários, dos preços e o confisco da poupança. Collor ele é acusado de corrupção. Dentro dessas acusações nós temos a pressão popular pedindo seu impeachment e a atuação do movimento dos caras pintadas, que nós vimos em sociologia. E por fim nós temos, né, toda a pressão popular responsável ali pelo seu processo de impeachment, e Collor ele é substituído pelo seu vice, pelo Itamar Franco. Durante o governo Itamar Franco nós temos, dentre as principais características, o plebiscito sobre parlamentarismo, presidencialismo ou monarquia, sendo que o presidencialismo ele vence. Nós temos principalmente a questão do Plano Real para conter a inflação. E dentro, né, do Plano Real surge a figura do ministro da Fazenda, FHC, Fernando Henrique Cardoso, que organiza uma equipe técnica muito eficiente. Dentre os articuladores ali do Plano Real, nós temos economistas, digamos assim, de respeito, como Gustavo Franco e Pércio Arida, e sendo assim, né, o Plano Real ele consegue conter a inflação e acaba projetando Fernando Henrique para ser o possível candidato à presidência da República. Então, Fernando Henrique ele ganha as eleições de 94 e de 1995 a 2002, Fernando Henrique ele exerce a presidência da República. E o FHC ele consolida o neoliberalismo com a questão, né, das privatizações. Fora isso, ele vota em 1997 a emenda constitucional, que foi favorável à sua reeleição. E com isso, né, nós temos ali a questão justamente ali da infraestrutura, porque o governo Fernando Henrique ele marca o ingresso do Brasil num mundo globalizado. Então, sendo assim, nós temos ali investimentos em setores estratégicos, só que ao mesmo tempo outros setores ficaram um pouco ali largados, principalmente como a questão ali da reforma agrária. Então, fora isso, o governo Fernando Henrique ele enfrenta uma crise, principalmente uma crise econômica, lá por volta de 99. Em 2001, enfrenta uma crise interna por conta do apagão, e justamente, né, a base aliada ela foi acusada de corrupção por conta, né, da votação da emenda constitucional da reeleição. Logo depois, em 2002, nós temos eleições, e dentro dessas eleições de 2002 nós temos pela primeira vez um presidente de origem operária, Luiz Inácio Lula da Silva. Então, Luiz Inácio Lula da Silva ele exerce a presidência da República por 2 mandatos, de 2003 a 2010, e uma das principais características do governo Lula foi manter praticamente as coisas que estavam dando certo no governo Fernando Henrique. Então, o governo Lula foi um governo de continuidade. Só que, ao mesmo tempo, o presidente Lula ele investiu em programas sociais, no combate às desigualdades, privatizações de rodovias federais, aumento do ProUni e dos programas, né, de distribuição de renda, como Fome Zero e Bolsa Família. E com isso, né, consideravelmente, ele acabou ali dando facilidades de crédito. Ele aumentou o consumo, o que gerou o aumento do PIB, só que, porém, levou também ao endividamento dos brasileiros. Então, essas são as principais características da República Nova. Pessoal, muito obrigado por vocês terem assistido o nosso aulão. Professores fantásticos que acreditam no poder de transformação através da educação.